Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 105 e hoje nós vamos falar sobre o poder do silêncio. Como o silêncio pode nos ajudar no dia a dia? O que aprendemos sobre o silêncio com Chico Xavier? O silêncio é sempre a melhor resposta? Então, vamos estudar? Começando mais um podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava os episódios do nosso podcast. Siga o Instagram deles lá, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Siga o nosso Instagram também, que é o @Espiritismo Simples. Se você conhece alguém que gosta desse tema do podcast, mas que não tem esse hábito de ouvir músicas ou podcasts pelos reprodutores de mídia, a gente também está lá no YouTube. Você pode mandar o link do nosso canal, que é o podcast Espiritismo Simples. E a gente também está lá no TikTok, como @Espiritismo Simples. É o mesmo @ do Instagram. Siga a gente lá, acompanhe. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse poder do silêncio, né? E o incrível de falar sobre o poder do silêncio é que esse tema, ele tem diferentes vertentes sobre como que a gente pode explicar, entender, explorar e falar sobre o silêncio. Eu dividi em algumas partes aqui e eu vou pontuando toda vez que a gente trocar de olhar, trocar de vertente sobre como a gente fala e pensa, estuda sobre o silêncio. O primeiro deles é o silêncio que nos faz ouvir. Então, esse silêncio exterior, né, que a gente já conhece, é o mais conhecido, esse silêncio sem ruído, geralmente é aquele silêncio acompanhado de um grande barulho interior, né? Mas esse barulho também pode vir com boas ideias, com soluções, mas às vezes a gente não dá vazão para isso. Nós pouco nos ouvimos, nós pouco refletimos. Os pensamentos no dia a dia apenas chegam e a gente age, mas temos pouco refletido. E a reflexão é uma característica única da nossa espécie. O repensar das ações, a reforma íntima, a gente tem que explorar um pouco mais isso. Encontrar dentro de nós palavras, pensamentos ou atitudes que, com a mente em silêncio e o coração aberto, somos capazes de repensar. Em meio ao dia a dia das tarefas, a gente se permite fazer isso raras vezes e, na maioria, sem perceber. No silêncio do banho, por exemplo, que hoje a gente coloca até música ou podcast para ouvir, eu sou uma dessas pessoas. No café da manhã ou naquele cafezinho da tarde que a gente fica em silêncio, sozinho, isso para quem pode, claro. No caminho para o trabalho, ao lavar a louça de casa. Nossa mente está tão condicionada a consumir mídia que em qualquer brecha de silêncio a gente preenche com alguma coisa, né? É a realidade do nosso século, talvez até a realidade da nossa última década, com os smartphones, os aplicativos de mídia, em que a gente leva um computador de mão, de bolso, para todo lugar, que é o celular, né? Recentemente eu gravei até um vídeo lá no nosso Instagram, no Espiritismo Simples, que eu toco justamente nesse ponto do silêncio. E o quanto que ecoam ideias e intuições nesse momento do banho, como a gente falou, é muito comum que a gente encontre respostas. A gente encontra até soluções, ideias que a gente fica um dia todo buscando, matutando, mas a gente ainda não tinha chego num destino final. Por que será que isso ocorre? Os espíritos amigos que se aproximam de nós, que nos intuem, será que só preferem vir no momento do banho? Ou será que é porque o banho é um dos poucos momentos do dia em que a gente, de fato, silencia? Que a gente para a nossa mente e encontra uma resposta que já estava até dentro de nós. Eu tenho certeza que a gente recebe intuições aí no banho também. Que as ideias que a gente tem também podem não ser só nossas. Que os espíritos benfeitores, sim, se aproximam da gente. Porém, o que eu quero dizer é que isso poderia ocorrer em muito mais momentos do dia. Ao meditar, ao acordar pela manhã, quando a gente silencia alguns minutos, num momento de gratidão e reflexão do dia que a gente vai encarar. Vamos fazer esse exercício de, em alguns momentos, silenciar para ouvir. Se você mora na cidade,
Pode fazer isso no deslocamento para o trabalho, no carro ou no ônibus, com uma música bem calminha, instrumental, por exemplo. Gosto muito de fazer isso. Se você mora no campo ou na praia, você já tem esse privilégio de observar a natureza. Pense nisso. Ah, Bruno, mas eu não tenho um jardim lindo e maravilhoso. Não precisa. Você provavelmente deve ter alguma plantinha em casa. Então, vai lá nessa plantinha que tem em casa, ou no espaço pequeno do jardim, e veja bem de perto como que a vida se movimenta ali, diante dos nossos olhos, com os insetos, com as formigas. Um dia eu já trabalhei com fotografia, e um dos melhores exercícios para treinar o olhar é observar a natureza. E essa natureza micro dos insetos. Perceber que sempre tem uma chance ali para um bom clique. Por que eu estou falando isso? Porque essa tarefa de observar é quase uma terapia. Nos acalma, nos faz colocar no momento presente. Meditar não é, a princípio, esse silêncio absoluto da mente, mas aprender a canalizar o pensar, saber direcionar, como um barco à vela no mar. Se a gente deixa livre, ele vai para qualquer caminho, mas se a gente souber usar o vento a nosso favor, opa, aí a gente vai longe e vai longe com direção, que é o mais importante. Depois desse parênteses que eu abri aqui, eu volto, né? Se você então mora ali próximo ao litoral, observe o mar. Pegue a sua cadeirinha, coloque os pés na areia, escute o som do mar e use esse momento para você. Crie esse hábito. O segundo momento que a gente pode falar sobre o silêncio é como a gente deu um toque logo na abertura, né? O que a gente aprende sobre o silêncio com Chico Xavier? E é bem interessante que parece que é tão pouco, a gente às vezes não escutou muita coisa de Chico falando sobre isso, né? Lá uma grande característica, mas na verdade a gente pode tirar bons aprendizados com ele. Então, além desse silêncio que nos faz escutar, a gente também pode aprender esse silêncio tanto com Chico quanto com Emmanuel, e de duas maneiras. O silêncio, quando não temos o que falar, é fundamental para evitar maiores problemas, para não atrapalhar a evolução do outro e a nossa própria. A dica é, quando você não gostar de algo que alguém comprou, que alguém conquistou e que não te afeta em nada, silencie. Quando alguém vier contar alguma vantagem, não entre em debate, silencie. Quando alguém fala de planos improváveis, impossíveis, mas que não tem nada a ver com você, silencie. Não vale a pena. Quando a gente fala demais, se mete onde não ajuda, opina onde não deve, contraria o que é do outro, que não nos afeta, não ajuda. Emmanuel dizia ao Chico o seguinte: Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Um pouco ríspido Emmanuel com Chico, né? A gente pensar, caramba, pô, vai falar assim com o Chico Xavier. Mas, apesar desse tom, tinha total razão, né? Pra que a gente abrir a boca quando a gente não vai ajudar em nada? Pra que a gente fica, né? Jesus sempre falava sobre isso, né? O quanto que a gente tem que policiar sobre, muitas vezes não é nem o que a gente coloca pra dentro, né? Como se fosse o alimento, que a gente sempre se preocupa. Ah, mas isso aqui, será que é pecado eu comer isso? Né? Mas é muito mais a preocupação com o que sai de dentro pra fora, que é o que a gente fala, aquilo muitas vezes que a gente pensa, porque pensar também é sair de dentro pra fora. Então que a gente siga esse exemplo. Se não vai ajudar, questione se a sua opinião não é pura vaidade ou egoísmo seu. E silencie, na primeira desconfiança que seja alguma coisa desse tipo. Quer mais uma que o silêncio nos ajuda também e que aprendemos com Chico? Que é a frase que Chico dizia: quem tudo suporta em silêncio, calúnia, agressões, injúrias, conquista uma autoridade moral que faz calar os opositores e transforma aversão em admiração. De novo, quem tudo suporta em silêncio, calúnia, agressões, injúrias, conquista uma autoridade moral que faz calar os opositores e transforma aversão em admiração. Não é aceitar tudo, não é ser besta. É importantíssimo que a gente lute pelos nossos direitos, sim, por esclarecer a verdade de casos sérios, mas sabe aqueles casos bobinhos que a gente às vezes fica sabendo numa fofoca, num boato, que fulano falou isso da gente, que pensou aquilo de nós? 2 caminhos. Primeiro, se for mentira que a pessoa falou essas besteiras da gente, e a gente vai lá tirar satisfação ainda, a gente só vai gerar uma inimizade à toa. Segundo,
Se for verdade que a pessoa realmente falou besteira da gente, o silêncio é a melhor resposta. Ignorar quem nos ataca é a melhor resposta. Calúnia, agressões, injúrias. Não perca a razão, não confronte. O tempo é rei, o tempo traz respostas, o tempo cuida, o tempo cicatriza. A gente sempre ouvia na escola, né? Pensa quando a gente era pequenininho. O Pedrinho falou mal da Joaquina. Aí vai lá a Joaquina, vai querer tirar satisfação, vai dar um bofete na cara do Pedrinho. E aí a professora sempre falava, né? Quando você vai lá e retorna a agressão, né? Ou então bate na pessoa, você perde a razão, mesma coisa. Um aprendizado que a gente toma na escola desde pequeno. Então não vale a pena, é melhor silenciar. E olha só que interessante, a parte final da frase. Conquista uma autoridade moral que faz calar os opositores e transforma a aversão em admiração. As pessoas depois, elas percebem que apesar das injúrias, de tudo que foi falado, das mentiras, de tudo, que quem suporta sem se rebelar é admirado. Tem gente que só quer provocar a gente. Não caia na pilha não. Não dê ibope para quem não merece sua audiência. Chico fala sobre isso com propriedade. Desde pequeno, né, o que ele mais foi chamado era de mentiroso, uma criança que via fantasma, que falava com a própria mãe morta, escreveu mais de 400 livros por intermédio de outros que era um charlatão, um bruxo. Por fim, o que deu? A aversão a ele virou uma admiração. E tá aí, Chico Xavier admirado por muitos, inclusive irmãos de religiões diferentes. Terceiro momento que a gente pode aprender sobre o silêncio: equilíbrio é a resposta. Para finalizar com tudo isso que a gente estudou, a gente aprende e lê na doutrina, né, sobre toda a vida, que o equilíbrio é o melhor caminho e a melhor resposta. E a gente pode tirar isso também, em mais um exemplo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 770. Kardec pergunta assim aos espíritos: que se deve pensar daqueles que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo, né? Então, Kardec quer saber aquelas pessoas que se isolam para não ter que sofrer, ter que lidar com as pessoas, com o resto do mundo. Será que é um bom caminho? E os espíritos respondem simplesmente com duas palavras: duplo egoísmo. E aí continua, né? Kardec ainda dentro dessa, ali abre um parênteses. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Então, se a pessoa vem aqui para lidar com esses problemas, né, de vidas passadas, e ela adota como estratégia se isolar do mundo para evitar menos problemas, será que ainda não teria algum mérito nisso? E olha que bela resposta dos espíritos. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Ou seja, meus amigos, melhor ainda do que ser neutro é promover o bem, é agir para o bem, é agir com caridade. Uma vida de silêncio, né, para quem fica eternamente neutro, que nos faz ouvir tudo, que nos instrui, não vale nada se a gente não usar esse conhecimento para ajudar as pessoas ao nosso redor e estender a mão a quem precisa. O conhecimento foi feito para ser compartilhado, para ser doado. É como um líder que tem como maior objetivo melhorar a sua equipe, como um professor brilhante de conhecimento. Ele pode saber muito, muito, mas se ele ficar calado, se ele não partilhar o que sabe, não vale. Quantas vezes na vida a gente já conheceu algum professor, seja na época da escola, seja na época da faculdade, que a gente fala, cara, esse cara entende muito do assunto, mas ele não sabe partilhar com os outros. Às vezes ele nem é tão bom professor quanto aquele que nem sabe tanto, mas se esforça o tempo todo para ajudar, para colaborar. Quando você faz uma pergunta, é o máximo isso de um professor. Quando você levanta uma dúvida numa aula, e ele fala, não sei, mas vou pesquisar e vou te trazer. E na aula seguinte ele anotou e te traz aquela dúvida e tenta te explicar. Isso é o máximo, é compartilhar conhecimento, é caridade, é se preocupar com o outro. Vale muito mais do que aquele que sabe muito e não sabe partilhar. Então, estou aqui para dizer que Jesus só foi o que foi por ser o melhor dos pedagogos. Ele sabia muito, com certeza, mas era também quem melhor sabia ensinar. Ele falava na hora certa, ele silenciou quando precisou
e agiu preciso, numa obra que ecoa até os dias de hoje. Gostou desse episódio? Conhece alguém que vai gostar de ouvir? Compartilhe com essa pessoa esse podcast. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.